Olá pessoal, aqui é o professor Roque Anderson e aqui um guia de como desenvolver o workshop de produção de jogos, né? Então, e como conduzir esse workshop. Então, a primeira etapa seria a formação dos grupos, né, ou duplas, aí, conforme a quantidade de participantes, e depois conduzir eles a produzirem o pitch. Então, um documento onde descreve brevemente a ideia do jogo. Então, já na primeira página do pitch, a gente coloca aqui um título para o jogo, pode ser um título provisório, mas a gente já coloca um título para facilitar a identificação dos projetos. A gente coloca aqui o número da versão ou data, e a gente começa com a sinopse do jogo. Então, seria uma versão geral, uma visão geral, um core narrativo, onde a gente vai descrever a história do jogo, né, o porquê aí que leva o jogador a jogar. Depois a gente coloca o como jogar, onde a gente explica o core do gameplay, né, o como as mecânicas funcionam, né, a gente descreve como é que são os controles, quais são as condições de vitória e derrota, né, todos os elementos básicos aí do gameplay de forma bem resumida. Então, e aí do tipo, já entendi a sinopse, né, da história, e aí como que a gente joga. Depois a gente fala um pouquinho dos diferenciais, né? Por que a gente está fazendo esse jogo dessa forma, né? Alguma novidade, alguma referência de jogo que já existe, né? Quais as diferenças. A gente tem uma área livre aqui para a pessoa poder desenhar de alguma forma para poder explicar melhor o jogo, ou mesmo mostrar o conceito artístico, né, de como o jogo vai ser desenvolvido. A gente tem também uma página onde a gente coloca, né, espaço para que possa copiar e colar referências para diversas finalidades, referências de gameplay, referências artísticas, né? Então essas referências não precisam necessariamente ser jogos, mas pode ser imagens de filme, imagem do mundo real mesmo, se às vezes eu quero falar de algum contexto histórico ou de algum lugar específico, então a gente pode usar essas imagens como referência. Eu fiz um exemplinho aqui bem simples para mostrar todos esses elementos em prática. Então, o jogo tem o nome Metamorfose, a versão 1.0. A história, a sinopse é a seguinte: uma borboleta ela não nasce pronta, inicia sua vida como lagarta, essa etapa não dura muito tempo. Seu único objetivo é se alimentar o máximo possível para atingir o estágio de pupa e enfim se transformar em uma borboleta. Então isso aí conta um pouco o ciclo de vida, né, de uma borboleta, que passa por um estágio de metamorfose, né, começando com uma lagarta, depois o estágio de pupa e depois transformando numa borboleta. Então o objetivo, né, é a gente guiar essa lagarta para se alimentar. Então, como jogar? As lagartas comem um tipo muito específico de folhas para o seu crescimento. O jogador deve controlar a lagarta que se move para os lados e pega o maior número de folhas possível, e assim acumular pontos. Deve também evitar outros tipos de objeto que caem e podem diminuir a vida do personagem. Então, tem outros objetos aqui que a gente não pode pegar. Então, as referências, né, assim, o diferencial desse jogo é que ele usa uma temática já conhecida no jogo Pegue a Maçã, mas ele mostra os estágios da vida de uma borboleta. Então, seria o que traz de diferente. E aí eu já mostrei aqui com imagens, né, o que eu estou querendo mostrar também dentro do jogo. Eu coloquei aqui algumas referências, né, então referência histórica, que é uma referência da lore do jogo, que é mostrar o ciclo da vida de uma borboleta. Referências mecânicas, então tem algumas versões aqui do jogo Catch the Apple, né, Pegue a Maçã. Uma referência de animação, então eu vou fazer uma lagartinha que ela se move assim, mostrei isso aqui também, né? Então ela fica reta, depois ela dá uma curvadinha. Então, e posso usar referências artísticas aqui, por exemplo, do filme, né, Vida de Inseto, ou do próprio jogo mesmo. Agora eu vou tentar mostrar um pouco aqui da parte artística do jogo. Então, para desenvolver aquele jogo da lagarta que se transforma numa borboleta, então eu vou pensar aqui o que a gente precisa para o nosso gameplay principal. Então a gente vai precisar de uma tela. Esse rascunho pode ser feito no papel, né? Estou fazendo aqui no GIMP só como para ficar mais fácil a gravação de tela. Então teria aqui uma tela inicial, então que teria o nome do jogo.
um botão de Start, né, um botão de início, que vai levar à tela de gameplay. A tela de gameplay, a gente vai ter uma tela de vitória e uma tela de derrota. Essas duas telas podem ter um botão que faz a volta aqui para a tela inicial do jogo. Bom, então isso aqui seria mais ou menos o fluxo que eu estou pensando para o jogo. E também eu tenho que pensar aqui no que eu vou desenhar. Então eu vou desenhar os personagens, né? Então seria a minhoquinha, né? A nossa largata, que eu estou pensando em 2 pontos de animação aqui, seria ela assim, assim, que eu acho que vai dar para fazer uma movimentação de movimento, né? Assim, uma animação de movimento. Vou desenhar uma folha, então a folhinha aqui, a folhinha ela não precisa de animação e alguma coisa que ela não pode pegar, por exemplo, um vidrinho de veneno, alguma coisa do tipo, né? Que causaria dano para a largata. Ou talvez uma pedrinha, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu vou até aproveitar um cenário de floresta já pronto, para não ter que redesenhar, né? Então pegar um background já pronto para isso. Que aí eu mostro como utilizar um background já pronto, como criar algumas imagens estáticas e como criar uma imagem animada e como utilizar isso lá dentro do nosso motor de jogos. Então, primeiramente, eu vou desenhar aqui a nossa lagarta. Eu não vou usar um formato quadrado, que é o que vem por padrão, não. Eu quero mexer um pouquinho nesse tamanho. Então, eu clico aqui para alterar o tamanho. Eu vou colocar ele mais largo do que alto. Então, eu tiro aqui o manter aspecto, desligo isso. Eu vou colocar aqui 32 por 60. Eu acho que esse tamanho aqui deve ficar bom. Então, largura 64. Ok. Para desenhar a largata, eu vou tentar utilizar o máximo de ferramentas aqui. Então, pegar aqui a cor preta, pegar aqui o círculo. Vou abrir um círculozinho aqui. Vou abrir um círculozinho aqui. Lembrando que eu não sou desenhista, tá? Então, só para mostrar como é que seria. Então, posso usar a ferramenta aqui de apagar. Vou fazer um olhinho para ela aqui. Talvez olhando mais para cima, né? Então, essa ferramenta ela desenha a mão livre. Aqui o baldinho para pintar. Vou pegar aqui colorir assim, pintar aqui com a cor branca, pintar aqui. Acho que aqui ficou um pixel precisando de verde. Opa! Pegar o lapisinho. Preciso aqui de um preto. Legal, então tem o meu primeiro frame aqui da nossa lagarta. Eu vou criar outro frame. Se eu fizer assim, eu crio um frame vazio. Se eu clicar aqui, eu crio um frame baseado no anterior. Eu vou pegar o baseado no anterior para dar continuidade aqui no que eu vou fazer. Aqui eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho da nossa ferramenta de desenho. Eu vou fazer assim e vou pensar no quadro mais para frente possível. Então, por exemplo, eu quero fazer ela toda completamente curva, na hora que ela já está totalmente curvada para andar. Então, talvez seria uma coisa assim. Vou pegar essa ferramenta, é a ferramenta para desenhar uma linha reta. Então, clique seguro. Arrasto, vim até aqui, deixa eu apagar isso aqui também, aumentar o tamanho, apagar essa área, fazer outra, diminuir o tamanho de novo, desenhar outra bolinha aqui,
Talvez mais para lá, Ctrl Z desfaz. Acho que assim tá legal. Linha. Pegar daqui até aqui. Daqui até aqui. Acho que assim vai ficar legal. Eu vou já pegar a borrachinha, apagar essas linhas aqui. Então, só um exemplo bem básico aqui, né, de como criar animação, e depois vou mostrar como exportar isso lá para Godot. Então, ok, vazou. Aqui tem que estar bem fechadinho para não vazar a tinta. Então tem que tampar todos os buraquinhos possíveis aqui. Clicar de novo, escolher a tinta. Legal. Então agora eu já estou conseguindo ver ela fazendo o movimento. Agora eu vou criar um quadro intermediário. Eu vou criar de novo um quadro. E agora eu vou pensar aqui o que seria o meio do caminho. Então, clicar aqui. Pegar de novo a tinta preta. Colocar essa bolinha mais para cá. Talvez aqui. Vou apagar primeiro para ficar mais prático. Pegar a borracha maior. Tinta preta. Menorzinho. Talvez aqui. Talvez aqui. Então fica um quadro aqui no meio do caminho. Então, conectar isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá. Pegar a borracha. Então, só um exemplinho aqui bem rápido de como fazer animação com o pixel. Então, agora eu vou duplicar esse quadro e colocar ele aqui, ó. A gente consegue ver como é que está ficando a animação. Então, acho que está ok. Só para o nosso exemplo aqui, isso aqui já vai funcionar. Bom, então, para exportar essa animação, eu vou vir aqui em exportar. Eu vou pedir para exportar como sprite sheet, que lá na Godot é interessante esse formato. Então, agora eu tenho aqui a animação da minhoquinha, né, da nossa lagarta. Vão agora para Godot para a gente importar essa animação lá. Pegar um projeto novo. Para a gente testar do zero. Então, criar um novo projeto. Colocar aqui metamorfose. Criar uma pasta. Projetos. Godot. Metamorfose. Criar projeto. Bom, tem aqui os tipos de projeto, então talvez colocar o mais compatível com as coisas é melhor, tá? Ele funciona tanto para mobile quanto para web, fica mais leve. Esse aqui tem uns recursos um pouco com graficamente melhor, mas não é o nosso caso, que a gente está fazendo 2D. Então, criar. Ele já abre a Godot aqui. A parte de criar os assets poderia terminar por aqui, tá? Então a gente faz uma animação e termina e pode passar isso como dever de casa, né, para criar os próximos assets que vão ser utilizados aí para o projeto, porque o tempo é meio curto, né? Então pode parar por aqui. Mas já para a gente ir vendo como que isso vai ser utilizado dentro da Godot, então eu vou mostrar essa etapa aqui, que seria de uma próxima etapa dentro do projeto, né? Seria num terceiro encontro aí onde
a gente importaria os assets e utilizaria dentro do motor. Eu vou criar uma cena 2D. Lembrando que se a gente vai usar colisão nessa cena, talvez o nó mais indicado seria esse aqui, o área 2D. Então, vou criar essa área. Ele pede aqui para eu criar um collider. Então, vou criar um collider aqui. Collider Shape. Collider Shape eu tenho que escolher qual que é o formato. Então, vou colocar esse retângulo aqui que eu vou estar deformando a minha lagarta. Então, eu acho que eu vou colocar o colisor só na parte de baixo dela. Bom, e agora eu tenho que importar o meu asset para cá. Então, a gente já tinha aqui na pasta de downloads. Então, eu vou arrastar ele para cá. E agora eu posso criar a minha animação. Para criar uma animação que toca automaticamente, eu até já mostrei isso em outro vídeo, a gente usa o Sprite e usa o Animation, né? o Animation Play para poder tocar a animação. Mas para fazer um Sprite que já toca, a gente pode criar esse Animated Sprite 2D. Dessa vez eu vou utilizar ele. Bom, então eu vou até trocar o nome aqui. Vou chamar isso aqui de Player. Que vai ser a animação do player. Bom, então agora eu vou precisar criar uma animação. Então a gente tem aqui o Sprite Frame. Eu vou criar uma nova. E clicar aqui e pedir para editar. Ele vai abrir um editor para eu poder criar as animações. Como eu vou ter duas animações, dele andando e dele parado, então eu vou colocar aqui parado e vou criar uma animação baseado nisso. Eu quero que ela toque automaticamente, eu quero que ela seja loop, apesar dela não fazer nada, ele vai ficar parado, mas tudo bem. Eu posso simplesmente arrastar um sprite para cá, mas como isso aqui não é um sprite, é uma folha de sprites, eu não vou fazer isso. Se eu tivesse as animações separadas, eu podia fazer dessa forma. Como eu quero pegar de uma folha de sprite, eu clico aqui, escolho qual que é a minha imagem, e ele vai abrir um editor de sprites, que eu vou falar para ele aqui quantas linhas e quantas colunas minha animação tem. Ele já está separando aqui 4x4. Não, na horizontal a gente só tem só um quadro, e na vertical a gente tem 4. Então, legal, é isso. Aí eu escolho qual que é o quadro que eu quero utilizar na minha animação e mando adicionar. Então, ok, minha animação de parado seria só esse frame aqui. Vou criar uma nova animação. Clico aqui. Eu vou chamar de movendo. Eu vou, de novo, clicar aqui para puxar o meu Sprite Sheet. Clico. E eu quero todas elas. Então, clico na primeira. Shift, seguro, clico na última e clico em adicionar. Eu podia adicionar uma a uma também. Deixa eu mostrar aqui como seria. Então, posso apagar cada quadro, se eu quiser. Clico aqui, clico só na primeira, que eu posso ativar e desativar, ó, do jeito que eu quiser. Então, podia clicar só na primeira e adicionar. Eu posso, de novo, clicar na segunda, na terceira e na quarta, sem segurar Shift nem nada, e mandar adicionar, e ele cria também. Bom, então, se eu der play aqui, eu consigo ver como é que ficou minha animação, escolho quantos FPS, né, e escolho se ele vai ser loop e se ele vai ser tocado automaticamente. Bom, eu acho que está pronto, né, então com isso aqui a gente já tem a nossa animação. Eu venho aqui, no meu Sprite Animation, escolho aqui qual animação que eu quero tocar, ó, movendo ou parado. Então, escolho qualquer uma das duas. Ajusto aqui meu colisor. Então, posso colocar ele mais para baixo aqui. Posso ajustar a escala. Posso até colocar ele mais para cá, né? Deixa eu colocar todos aqui mais para cima.
E é isso. Então agora a gente tem animação. Próxima parte seria codificar para fazer ele se mover com os scripts. É isso. Obrigado. Até a próxima.